Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alavanca Cast e nós estamos aqui mensalmente conversando sobre o mundo do e-commerce. E você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelo Spotify ou também através do nosso site www.comecom.com.br/podcast. Eu sou Franciele Fernandes, consultora e mentora em e-commerce e host do Alavanca Cast. E se você aterrissou aqui nesse episódio, devido ao título Inteligência Artificial para E-commerce, é porque você já entendeu que IA não é tendência, nem hype, nem futuro. Já é a realidade que está mudando muitos negócios, principalmente na parte de e-commerce e cumprindo 3 papéis fundamentais nos negócios: aumentando produtividade, reduzindo erros e principalmente tornando o seu time muito mais eficiente no dia a dia. E já que a gente está falando de abordar a prática e a mão na massa no nosso podcast, né? A gente não vai ficar aqui falando de tendência e devaneios, nosso objetivo é abordar de fato a prática para que você saia desse bate-papo conseguindo aplicar tudo que a gente vai conversar aqui. Nós trouxemos um convidado muito conhecido por resultados em nossa comunidade do e-commerce. Ele é especialista em e-commerce e internet, consultor, professor, palestrante, investidor anjo e empresário. Tem mais de 21 anos de vivência no mundo digital, tem mais de 1.700 projetos de e-commerce e mais de 5 mil alunos espalhados pelo Brasil. É formado em marketing, com especialização em negociação, e também tem certificados em Google Ads e Analytics. Hoje, o seu foco principal é a consultoria de e-commerce, seu canal no YouTube, que visa democratizar a informação sobre o mercado digital, e os seus cursos voltados tanto para as pessoas que querem abrir um e-commerce ou que já possuem e-commerce e querem buscar a escala do mesmo. E por meio desses diversos canais, o Thiago tem o objetivo de ajudar os empresários a venderem mais todos os dias e também na formação de profissionais de e-commerce. Sim, nós estamos falando de Thiago Saf. Muito bem-vindo, Thiago, ao nosso podcast. É uma honra ter você conosco mais uma vez. Muito obrigada por aceitar prontamente aí o nosso convite para um tema tão relevante do momento. Muito obrigada, seja bem-vindo. Claro, obrigado. Vou até esqueci a luz aqui. Obrigado. Gosto muito de dividir aí, trazer um pouquinho o que a gente está vivenciando, né? A gente está há uns 2 anos aqui entrando forte, né, nesse processo. Em breve vai ter uma novidade bem legal, mas infelizmente não consigo falar nesse podcast. Eu vou deixar para o pessoal me seguir e acompanhar depois, mas a gente vai fazer um negócio bem bacana aí para a turma, principalmente os profissionais de e-commerce. Mas eu vou tentar dar spoiler na medida que eu posso, tá? Eu ia te pedir, assim, aproveita para dar as novidades aqui para a gente, passar as novidades aqui para a gente. 2 anos aqui testando muita coisa, vai ser coisa boa, é isso que eu posso dizer. Vindo de ti, com certeza. Vamos lá. Thiago, tem muito assunto para a gente falar e pouco tempo, então... como o nosso objetivo aqui é falar de inteligência artificial para e-commerce, eu tenho uma proposta para te fazer para a gente poder dividir o nosso papo e também conduzir as pessoas de uma forma, né, mais coerente para que elas consigam aplicar. Então, a proposta é a gente dividir a nossa conversa aí em 4 pilares, que são os 4 pilares que normalmente a gente fala aí no e-commerce, né? Que é a etapa de aquisição de clientes, a etapa de conversão, de retenção pós-venda e a etapa de gestão. Então, a gente dividir entre esses 4, permear cada um deles e falar de algumas coisas, porque não dá tempo de falar de tudo. Sim. Então, a gente... Podemos fazer assim? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Vamos nessa. Então, vamos lá. Na parte de aquisição de clientes, Thiago, aqui eu começo falando do SEO, né, que é a parte de otimização para motores de busca. Claro que agora, na era da IA, tem vários nomes aí que estão tentando cunhar, mudar o nome SEO, mas vamos seguir nessa linha, porque a gente sabe que a finalidade é a mesma. E, falando em SEO, a gente sabe que o Google ainda é líder nessa parte, né? Com a IA, houve, claro, que uma queda da taxa de cliques, olhando como a gente pesquisa as coisas hoje em dia, né, no próprio Google, quando vem aquele resumo, a gente tende a não clicar em algumas coisas, dependendo se o resumo já nos traz alguma sugestão ou algum resumo de fato que já nos atenda. E também, junto a isso, tem a migração de pesquisas de produtos através do ChatGPT ou seus similares. Então, a gente tem aí uma mudança no formato de buscas das pessoas. E aí a minha pergunta para ti em relação a isso é como que a gente se adapta a essas mudanças para que a gente continue relevante em SEO? E não só falando em muitos que não fazem esse trabalho bem feito, seja o SEO antes de IA, mas também quem já atua e faz um SEO relevante, né? Desde
porque SEO é uma caminhada para que, de fato, ele se torne relevante. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Como a gente se adapta a essas mudanças e, de fato, o que muda na prática com isso, com essa revolução dentro de SEO que está acontecendo com o advindo da IA? Eu vou não jogar um balde de água fria, tá? Eu sou um cara que gosta muito de dados, assim, e fatos. Eu sempre tive a mesma sensação que você está me trazendo aqui e a percepção de mercado é a mesma, isso é unânime, tá? Mas eu falei, não é possível, o Google não é tão besta assim de deixar alguma coisa nesse nível acontecer e, poxa, eu estou na internet, trabalhando na internet desde 2000, então eu vi algumas coisas, algumas tendências acontecerem ali. Legal. A gente pegou uma pesquisa do SEMrush e validou que com a entrada da IA e o LLM, né, o chat, né, a colaboração, aumentou ainda mais a pesquisa dentro do Google. Não caiu. Só que junto cresceu também a pesquisa do ChatGPT, mas assim, não se compara, são 12,6 vezes dentro do Google contra 5 no ChatGPT. O que eu acredito, tá? E essa opinião é minha. Tá, li a matéria, vi, entendi, interpretei de diversas formas aqui, tentando olhar no lado otimista e no lado pessimista. Eu acredito que a tendência com o chat, né, com a IA ali, por colaboração, né, por interação, ela pode sim deixar um usuário mais preguiçoso, mas por outro lado, existe uma validação. E a gente já percebe com a maturidade que alguns resultados assim não estão fazendo sentido. Ou até mesmo a IA fala, olha, por favor, validar os dados, né? Porque teve até um caso logo no começo que um advogado foi fazer uma defesa, não tinha jurisprudência e ele perdeu o caso, porque o ChatGPT inventou uma história, né? Então isso assim, pegou, o pessoal está entendendo isso, está criando uma maturidade de utilização. Só que o Google tem a IA dele e ele integrou isso perante a busca. A maioria dos resultados que você bater vai vir alguma coisa ali do Gemini. Então já tem isso. Ele traz um resumo, você abre, expande, ou você vai para a tela abaixo ali do Google. E essa tela que eu vou falar sobre aquisição. O Google vem mudando muitas coisas, principalmente na bagagem do SEO, desde a época do BART, a grande atualização que teve, mais ou menos 4 anos atrás, 2 anos atrás teve uma atualização interessante, e no ano passado, dia 28 de dezembro, ele publicou uma que praticamente assassinou os e-commerces. Ele praticamente baniu tudo que é conteúdo informacional que o varejista, que o e-commerce usava para poder indexar. Ó, você é um cara de transação, você é um cara comercial, eu não quero você gerando conteúdo de informação como blog. E ele desprivilegiou muitos resultados de pesquisa. Eu faço um desafio, qualquer pessoa que está me ouvindo aqui, abre qualquer site dentro do SEMrush, nos últimos 9 meses, você vai ver uma queda assim brusca em volume de acesso orgânico e quantidade de palavras-chave indexadas. Por outro lado, as SERPs aumentaram, onde ele está ramificando o tipo da qualidade do usuário. O que é a SERP, né? São aqueles resultados de ajuda. Então tem de imagem, múltiplas imagens, tem de avaliação, tem de vídeo, tem de local, tem de... Poxa, são acho que 9, se eu não me engano, ali que ele está colocando. E a estrutura do e-commerce é boa para isso, principalmente para foto, principalmente para múltiplas fotos, desde que você preenche. Então ele está mudando um pouco como que é a jornada de apresentação de uma informação e ele está entendendo muito, e aí, que momento você está? Em uma das aulas, eu não lembro se eu cheguei a fazer isso junto com o Fernando, né, no Comic-Con, eu simulei um resultado ao vivo, mostrando, olha, eu estou programando uma viagem para Mendonça, eu estou na dúvida aqui do cardápio que a Zucard me ofereceu e eu quero que você faça uma avaliação, né? E você assuma um papel de um sommelier experiente, né? De uma pessoa que entende razoavelmente bem de vinhos, que tem uma preferência por um paladar mais amadeirado, de preferência um Malbec, e que gosta de rótulos que eu não encontro no Brasil. Eu dei a direção certa. O segredo da IA é muito direção certa, né? E aí foi lá, ele trouxe, me sugeriu um, né? Eu queria um mais caro, mas o mais caro estava muito mais caro. Eu falei, não, né? Vai ali, ele foi no meio termo. Eu falei, legal, poxa, eu não conheço esses rótulos, você pode me apresentar? Ele começou a me apresentar. Quando ele começou a me apresentar, item a item, aonde ele pegou a informação? É aí onde o e-commerce entra. Quem vai ter a melhor informação para apresentar um vinho que a pessoa está querendo desejar? Que ela está começando a sair da informação, ela está começando a entrar. Deixa eu ver se isso cabe no meu bolso, se eu vou querer comprar. Aí ele trouxe as opções e o site que ele mais trouxe informação foram 2.
foram uma parte na Vivino, por um catálogo de informação de usuário, e a outra da Gran Cru, que vem fazendo um trabalho muito bom de vinho, né, diferente dos outros grandes players. E aí eu coloquei assim, nossa, que interessante, qual que é a faixa de preço? Pronto, converti, virei usuário comprador. Ele me trouxe as informações, eu falei, tá, então foi o seguinte, olha, eu quero tomar esse vinho em até 2 dias úteis, eu quero a melhor relação de custo-benefício. Ele fez a pesquisa no site da Gran Cru, no Mercado Livre, e me ensinou como eu comprar. A OpenAI já falou que vai habilitar o catálogo. Eu vou poder finalizar como o Google Shopping. Então, assim, hoje eu tenho uma opção de múltipla jornada. Eu resolvi ali uma informação, caminhei. Só que ainda a usabilidade ela não é tão boa para mim, para eu terminar ali. Então, eu vou para o Google. Então, eu ainda tenho isso. Só que o Google já adaptou e trouxe tudo isso já naquele pré-resumo com a IA dele. E a última atualização do Gemini com a versão Pro 2.5 e o AI Studio do Google, que está sensacional, principalmente para a imagem, ele está puxando de volta a audiência dele. Né? Você vê um índice de queda de utilização do ChatGPT. Por quê? Todo mundo que tem Google Workspace ganhou o Pro. O Google não é bobo, ele tem uma base muito grande, então assim, ele está se adaptando. Então não acho que o Google vai morrer. Tá? Mas a gente não está falando especificamente de Google, a gente está falando de busca orgânica, beleza? Então vamos lá, contextualizamos aqui, agora vamos terminar o contexto. Se eu der a informação mais fácil e completa e eu começo a ser um pouco preditivo, por que eu vou em 2 plataformas e não só uma? E aí vai entrar um negócio que está já acontecendo e foi fato. Né? Não fazendo jabá, mas já comentando, não tem como, porque eu vou ter que citar um exemplo. Eu sou parceiro da AppMax, né? Tem uma baita parceria lá com eles, um método de pagamento fantástico, e eu fui convidado para o lançamento do banco digital deles. Eu não sabia que seria um banco. Legal, chegamos lá, ela, olha, pessoal, é simples assim, eu vou mostrar para vocês. Ela abriu o celular, abriu o WhatsApp, conectou no telefone, que já está apareado, sabendo que ela tem a conta. Ô, Max, faz um Pix de R$1.000 para a Fran agora. Ah, tá ok, só um minuto. Pix feito. Validou, pediu uma validação, um código que ela digitou na hora e ela fez pelo WhatsApp. Cara, eu não preciso nem abrir o banco. É isso que vai ter a possibilidade de acontecer. O Google, no último grande evento dele, que faz mais ou menos uns 3 meses, eu só não me recordo o nome do evento, onde ele fala tudo que ele vai fazer, ele falou, jogamos IA em tudo que vocês possam imaginar, e principalmente na publicidade. E ele está jogando faz tempo. A PMax, ela foi a precursora disso. Isso de Google Ads. E agora a campanha de search também tem. A galera não entendeu que a customização e a adaptação 100% para facilitar a jornada do usuário é o segredo. Então eu tenho que fazer o quê? Facilitar a vida do cara. Tem diversos atendimentos que já são, né, através de IA, que são humanizados. A gente tem uma parceria aqui com a Já Vendeu, que ela tem uma automação de WhatsApp com o vendedor. Até mostrei em tela, em vídeo, mostrando como personalizar, ele dá a sua voz, o seu jeito, e ele bota um vendedor ali. Quantas pessoas você não perde? Você está gastando uma fortuna em tráfego de aquisição e aí não tem ninguém para atender. E ainda melhora a notícia, né? Ano que vem, 12% a mais de custo, certo? O Facebook, o Meta já anunciou que vai cobrar 12% de imposto. Sim. O que isso vai fazer? Eu vou ter menos poder de dinheiro. Então, assim, ou o cara joga esse jogo aqui dele maximizar o quanto ele consegue ser efetivo em todas as linhas, ou o cara vai viver um e-commerce inflado com uma estrutura grande, cara e não efetiva. Então, o que eu entendo da IA, ela não vai fazer o seu trabalho, ela vai potencializar o seu trabalho, se você souber pedir. A gente sempre falou, cara, não vai acabar com o emprego, vai acabar com o idiota, né? Porque eu sou preguiçoso, né? Então, assim, pô, o cara não quer pensar. Eu vi um vídeo aqui, Fran, que eu falei, cara, não é possível. A pessoa fez um currículo por uma vaga específica. E dava para ver no currículo que aquilo foi gerado por IA. E a pessoa lendo. Aí ela falou, peraí, desculpa, moça, não mostrando o rosto. Você tem 26 anos de idade. Como você tem 10 anos de experiência fazendo essa função? Não fecha a conta. Não fecha. Então, assim, pô, desculpa, isso é uma pessoa idiota. Mas se ela pegasse, olha, faz o seguinte, pega a minha experiência real
e eu quero que você traga as palavras que geralmente são usadas dentro desse contexto e melhore a apresentação do meu currículo, sem mentir, preservando a integridade dele. Então, se a pessoa é inteligente, ela sabe pedir, facilita, automatiza, não substitui. Então, eu acho que esse é o movimento. A gente está nesse papel, né? Muito daqui que a gente fazia, a gente tinha um trabalho longo, 4 horas, 6 horas, de repente, para terminar a revisão de um vídeo inteiro. Hoje, o vídeo nasce publicado, revisado. São 5 minutos. Então, assim, cara, que eu ganhei? Potência. Vou gravar mais vídeo? Não, mas eu posso pegar todos os meus antigos e arrumar. Uhum. E são quantos vídeos? São 600. Pô, eu nunca iria fazer isso na minha vida. A gente está fazendo. A gente já tem 2 anos agora de revisão. A gente vai continuar. Então, assim, é isso. O pessoal não entendeu essa oportunidade. É uma oportunidade de você errar o menos possível que você puder. Né? Quando a gente fala, você é consultora, colega de trabalho. Como consultor, nosso papel é qual? Eu vou fazer você errar o menos que você puder e acertar mais rápido que tiver a oportunidade. Uhum. Então, aí é a mesma coisa. Agora, se tiver uma pessoa que não sabe demandar, não vai acontecer. Mas, o segredo é saber pedir, né? Uhum. Saber pedir. Google já virou IA faz tempo. A publicidade, totalmente baseada em IA. A gente faz listas de segmentação de comportamento do usuário para uma PMax. O que eu estou falando? Imagina que você está vendendo os AirPods aí, né, do fone de ouvido. Legal. Qual que é o perfil? O que a pessoa pesquisa na internet? Quais sites ela visita? O que ela faz? A gente descreve tudo isso e cria um segmento personalizado. Ó, esse grupo de recursos que está vendendo esse produto só vai falar com essa galera que está aqui. A gente está pegando ROAS de 4, 5, 6, entregando 9, 12, 14. Eu estou pegando a audiência de que ia para o físico, né, que a gente rodava a PMax, e fala assim, ó, peraí, a gente tem agora uma PMax que leva, né, o local store. Vamos fazer o seguinte, ó, essa PMax aqui, você pega essa praça, pessoas que já conhecem a marca, eu vou habilitar a rota, vou habilitar o telefone, vou colocar o catálogo e isso vai dar um certo contexto melhor. A gente sai de um ROI médio de 6, está entregando um ROI de 42. Entendeu? Por quê? Porque eu estou falando a língua do cara no momento que ele quer ouvir. Uhum. Então o pessoal precisa acordar um pouco para isso e entender o máximo que ela pode fazer. Pensa ao contrário, pensa o que o usuário está fazendo, como que ele está indo. A gente se colocar no lugar do usuário é papo antigo de marketing. Pô, o Kotler fala isso em palestra. Quais são as dores que você vai resolver do cara? A gente melhorou o nosso arsenal. E que eu estou esquecendo de pensar no cara? Estou querendo empurrar para ele? Não, pensa no cara de novo. E Thiago, assim, eu sempre trago, né, que muitas vezes quando a gente está tentando uma solução, a gente esquece que a gente também é cliente. Sim, a gente esquece totalmente. Tá, e você como cliente, como que você procura, como que você busca, como que você fala que tem essa necessidade, né? Quando a gente está dentro da empresa, parece que a gente esquece totalmente que a gente é cliente e cria algumas coisas que não são a realidade, sim, né? Então perfeito. É bem isso que você trouxe. Viciado, né? Isso, exatamente. Né? E aí você trouxe uma coisa muito importante, né? Que o SEO, ele continua na mesma lógica, só que agora a gente precisa ser muito mais cuidadoso e assertivo com o conteúdo. Né? E aí até depois a gente disponibiliza também o link da sua pesquisa, que eu acho que é bem importante trazer do SEMrush, que na verdade a gente está potencializando o Google, o ChatGPT tem o lugar dele, mas o Google ele está cada vez mais potencializado, né? E também tirando por nós, eu continuo pesquisando muito no Google, muito mesmo, não deixei de pesquisar. Então acho que talvez uma geração entrante, ela não tenha, né? Como assim? Tipo, minha filha não sabe o que é dinheiro papel. Talvez ela não saiba que é tanto Google, que ela use mais o ChatGPT. Mas aqui em casa é proibido. Elas IA proibido. Vai ter que estudar. Vai ter que aprender na raça. Depois vai ficar mais fácil. Né? Então, é esse o ponto. E um fator importante para fechar esse assunto. A IA do Google já entende textos gerados por IA e copiados. Então, sempre que a gente falou, não copia conteúdo, olha, cuidado quando você gera por IA e só joga o conteúdo, que o robô está identificando. E a gente está vendo penalidades. Então, assim, vai lá, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, não funciona? Não. Melhorar, adaptar, compor, né? Isso a gente sempre passou, tá? Exato. Não poderia deixar de citar. Não, tá ótimo, isso mesmo, vai complementando.
Então, sobre SEO, já tivemos uma aula gigante aqui. Acho que nós teremos que ter 2 horas de podcast, gente. E ainda dentro de aquisição, Thiago, você já falou um pouco sobre isso, mas eu quero que você nos ajude a explorar um pouco mais esse conteúdo, que é a parte de geração de conteúdo mesmo agora com IA, né? Que a gente trouxe... a IA está potencializando, está reduzindo erros, está aumentando a eficiência do nosso time. Então, falando em geração de conteúdo especificamente para tráfego pago dentro do e-commerce, incluindo aí, né, os cliques de WhatsApp, os formatos CTWA, os formatos de UGC, que o TikTok trouxe aí o UGC com IA também. Então, traz um pouco para a gente desse panorama e como isso, como a IA, com todos esses pontos que eu trouxe aqui, tem potencializado a geração de conteúdo para tráfego. A gente consegue, assim, antigamente a gente falava, né? Olha, é bom sempre trocar criativo, né? Me manda aí pelo menos 20 por semana. O cara levava 5 dias para fazer, hoje, segundos. O Canva ajudou muito isso. Mas o que é interessante, quando o Google percebe que um produto ele precisa, de repente, melhorar a performance, ele dá a opção tanto no Merchant Center, né, já há um tempo, desde que mudou para a versão Next, quanto agora no Google Ads, que ele já integrou e agora chama Google Asset, agora só não vou, quer ver, tá aqui na mão, o Asset Studio, você consegue já pegar um produto e mudar o fundo, contextualizar ele, colocar na utilização, porque ele entende que ele vai fazer a experiência, tem a foto padrão, tem a foto fundo claro, você vai testar escuro, vai tentar não sei o quê. Quando a gente fala de PMax, ele está combinando 15 títulos com 5 títulos longos, com 5 descrições, com 20 banners e 5 vídeos. Isso, vezes, são, sei lá, 300 peças. O pessoal não entendeu ainda o tamanho da potência que ela pode ser. E às vezes só o fato de você mudar uma corzinha de fundo, a taxa de interação, ela sobe. A gente fez um teste aqui em vídeos editados por IA. Né? Eu gero muito vídeo, sempre tive a necessidade de editores, usava demais o CapCut, mas ainda editando na raça, na mão. Né? Porque eu não posso ir lá falar AutoCut, joga musiquinha. Não, o meu é conteúdo falado. E a gente viu a evolução do Captions. E a gente começou a testar uns formatos e modelos do Captions, só que eu uso a versão paga Max, que é mais de R$1.000 por ano. Né? Isso daí é um probleminha também, né? Eu tenho 7 soluções assinadas aqui em planos top. Eu gasto uma mini fortuna com IA, mas eu uso, né? Meu dia a dia. E aí a gente começou a testar. A gente tinha uma taxa de interação média nos vídeos de 10, 15, 20% no máximo, um vídeo bem gravado. Foi para 40, 42, 47, tem um vídeo de 60% de interação. Ou seja, de a cada 10 pessoas que viram o vídeo, 6 interagiram com ele. Ou assistiram, ou clicaram. O que isso acontece com uma campanha de aquisição? Então, assim, pô, vamos usar, cara. Eu não tô falando para você mandar a IA gerar 100%. Ela editou. Só que ela edita de um jeito que ela faz zoom, volta, som, entrada. Ela mantém o estímulo visual do vídeo. E a gente está adaptando isso. Então, lojistas que nunca criaram conteúdo na vida, eu consigo dar um vídeo profissional na mão dele para usar como base na campanha. E a gente começa a fazer o quê? Subir ROI. Hoje a gente vive uma crise. Ou eu vou mexer na linha que é mais cara, que é a aquisição de produto, ou eu vou ter que mexer em todas as outras e ser eficiente, não baixar. Eu não posso baixar marketing, vou vender menos. Né? Então eu tenho que melhorar o que eu consigo trazer de retorno com aquele investimento. E a gente está usando isso. Revisão de texto. Joga no Gemini, valida essa campanha que eu criei e vê se ela atende aos termos de pesquisas de compra relacionado ao termo-chave que eu trouxe. Então, não, esse termo aqui é melhor. O que a gente fazia? Entrava no SERUsh, vai lá no Mesh Tool, pesquisa, vê no orgânico, abre o Keyword Planner do Google, vai lá, faz a revisão. Quantas pessoas você acha que fazia isso? Quantas pessoas se davam ao trabalho de fazer isso daí? Só que, por outro lado, ele deu potência para todo mundo. Será que todo mundo vai fazer direito ainda? Então, o cara que está na frente vai beber água limpa, vai continuar bebendo. A gente fazer isso na unha, ou a gente automatizou. O que acontece? A campanha ela entra perfeita. Status excelente, entrega 6% mais taxa de conversão, isso está escrito na tela do Google Ads. Então, a gente deixou de errar. Então, não tem campanha mais assim, uma campanha que está manca, uma campanha que está faltando. E a gente usa outras ferramentas de IA para falar, olha, tem que lembrar de tirar a campanha tal, tem que programar, o Google tem programação, né? Tem que programar e fazer isso. Então, a gente maximizou a entrega de foto, a gente maximizou a entrega de vídeo, a gente maximizou a entrega de textos, a gente está olhando indicadores como interação, a gente está olhando outros indicadores aqui para melhorar a performance. Nada disso eu faria se eu não tivesse IA.
Uhum. Só que são múltiplas, né? Tem um vídeo aberto meu aqui dentro do Coin que eu falo da quantidade de ferramentas que eu uso de IA, né? Eu Ah, eu subi, assisti. eu subi um pouquinho, eu tô com 24 agora. Uhum. Mas eu estudo elas. Não são 24 do meu dia a dia, mas eu estudo elas e fico vendo, fico vendo. Né? Um que eu estou usando demais agora, que talvez eu não tenha comentado tanto lá na época, é o GenSpark. Né? Então, ele é muito bom para apresentação, me dá a potência para gerar aula, mas ele é fantástico com planilha. E a gente não usa planilha para tudo no e-commerce? A gente está conseguindo automatizar a migração de loja com redirect de URL. Uhum. Quanto tempo eu levo para fazer 80 mil redirects? Nossa, nem fala. Quantas Então, unhas a gente já usou fazer isso? a gente está validando e está testando isso daqui. Então, são Uhum. coisas que a gente põe. Pô, peraí, deixa eu ver essa dor aqui. O que impacta o cara? O que faz? Né? Métricas, por exemplo, de taxa de pagamento. Os métodos de pagamento, eles camuflam as operações não processadas, não dizendo que isso foi cancelado. Ele só não contabiliza. Isso daqui não é um processamento de pagamento que foi contabilizado, mas foi uma tentativa que foi recusado. E aí eu vou misturar a verdade da taxa de aprovação, eu tenho uma quebra de faturamento gigante. A gente falou, mas peraí, deixa eu quantificar isso. Aí você ficou olhando pedido a pedido? Não, pega a base de pedidos da plataforma, pega a base de pedidos do Google e fala, cara, faz um match aqui e me fala o que está acontecendo. Ah, isso. Tira o relatório de motivos de recusa dentro do método de pagamento, acrescenta informação e chaveia no pedido. Olha, você teve tantos pedidos negados por pagamento. Você teve tantos pedidos negados por falha na comunicação. Você teve tantos pedidos. Ah, beleza, já sei o que eu tenho que fazer. Ó, fulano, você vai arrumar? Não, então eu vou trocar de pagamento. Então ele te dá poder. Se você entender o jogo, ele te dá poder. E na mídia ele deu muito poder. Só que o pessoal, quanto mais poder tem, mais negligente ele fica. Porque ele Uhum. confia 100% no processo. É. E você não pode confiar só isso dentro do processo. Você precisa entender. Quanto mais você entender, de como a Pemex funciona na otimização e você aprender a fazer as informações, a gente consegue. Isso daí é um recurso até que é razoavelmente rico. Eu consigo criar colunas dentro do Google Ads através de fórmula. Então, a gente tem uma fórmula aqui que a gente coloca assim: quanto de receita perdida eu tenho por falta de orçamento e quanto de receita perdida eu tenho por posicionamento. Aí o cara fica falando, não, precisa baixar, precisa baixar. Então, amigão, ó, você perdeu 30 mil reais aqui em uma só campanha porque você não cumpriu o orçamento que o Google te pediu, com o ROI que você está pedindo. Uhum. E ó, você perdeu mais de 100 mil reais aqui por posicionamento. Eu não tenho marca, eu não sou top of mind. Tá tudo bem. Mas olha o tamanho do mercado que você pode ter. Por que o outro vende tão barato? Porque ele tem um poder de compra maior, ele vende muito mais. Né? Então a gente consegue ter certeza das coisas. E aí você já sabe como atuar. Agora, com esse excesso de informação, o cara vai fazer o quê? Ele assusta. E muitas vezes ele nem olha tudo isso, né, Thiago? Eu vejo Não, assim que a gente ainda vive na superficialidade das informações do e-commerce, mesmo com IA, né? Então, exatamente. são 50 dashboards, as pessoas não sabem qual informações elas olham primeiro e principalmente o que fazer com essa informação. E acho que a palavra que você trouxe pela segunda vez fala tudo. A IA trouxe potência, mas as pessoas ainda não estão sabendo trabalhar com essa potência que a IA traz. Ou Não. confiando 100% no que ela traz e não fazendo um double check, né, para ter certeza e principalmente tomar boas decisões com isso. E até, não sei se tu queres complementar mais alguma coisa em relação à parte de geração de conteúdo. Não, acho Acho que que tu colocamos trouxe bastante. trouxe muitas dicas aí para o pessoal que está nos ouvindo. Uma coisa que a gente faz assim, pô, liga lá o comando de voz. Ó, tô querendo criar um conteúdo assim assado, pensando nisso, dessa forma, trazendo essas informações, esses detalhes. Eu tô com essa ideia assim assado. Você pode reestruturar e melhorar a minha ideia? Ele pode. Ele vai pegar e, ó, detalhe, preserva o tom que eu te trouxe e as informações chaves que você percebeu. Ele percebe, né? Como que a gente teve essa sacada? Eu tenho transcrição de 2 anos de todas as reuniões online que eu tenho. E aí eu fui melhorando e entendendo isso. E aí a gente meio que montou um quadro de aprendizado, né? Que é para você resumir assim as ideias. E através desses quadros eu fui entendendo qual era a tônica que eu colocava e o ápice, né, do que você está colocando ali de energia na voz. Aí eu comandei melhor. Aí o resultado vem melhor.
Então, assim, eu estou Uhum. estudando isso também, estou estudando como que ele está entendendo, né, o que ele está colocando. Eu posso alimentar ele, olha, salva essa informação aqui para mim, para considerar, ó, sempre considera esse fator. Ele aprende com você, né? É uma inteligência artificial, ela está aprendendo, né? Sim, constante evolução, né? A gente tem Sim. que fazer a curadoria sempre. E, Thiago, a gente saindo aqui da parte de aquisição, indo para a parte de conversão, né? Aquele momento em que o cliente tem interação com o nosso site. Sim. Aqui eu queria abordar dois temas contigo, um polêmico e o outro do dia a dia, vamos dizer Uhum. assim. O do dia a dia é se você pudesse trazer top 3 ou top 5 ferramentas, vamos dizer assim, que na era da inteligência artificial são meio que sine qua non aí para uma plataforma básica, né? Quem já contratou, quem já usa uma plataforma e tem que bater na portinha e dizer, eu quero no mínimo isso aqui, que isso aqui esteja funcionando para melhorar a experiência do meu cliente. O que você traria aqui para gente? Ó, eu jogaria aí alguma IA focada em geração de conteúdo específica para SEO, né? A gente já indicou há um tempo atrás a Niara, né? Um software que o pessoal comanda aí de Portugal. Então, assim, ela nasceu com a linguagem portuguesa, é bem interessante. Ela ajuda, você consegue editar em Watch, você consegue preencher várias coisas. Ela nasceu especialmente com foco em SEO, eu gosto bastante, apesar de hoje não estar utilizando tanto ela, porque eu consegui meio que fazer o Gemini, o ChatGPT, o Genspark e o Perplexity, os que eu uso aqui, meio que adaptarem e entenderem isso, né? Eu fui desenvolvendo um prompt melhor. Né? Então, assim, brincando, cara, tem um bloco de notas que você salva tudo como você pede. Eu acho que essa é a tua melhor IA. Né? Porque aí você vai Uhum. aprender a pedir certo, vai vir certo ali. Cara, eu acho que Canva é indiscutível qualquer lojista ter, e você ter um layout, uma apresentação assim muito bem feita, uma boa edição de foto, uma boa narrativa. A gente tem um comando aqui que a gente fala para melhorar a imagem, como se fosse uma foto tirada com uma Canon lente tal, com luz tal, que na publicidade ela sempre meio que grita, né? Chama a atenção do Uhum. usuário. Aí eu falo para rodar lá, funciona super bem, né? Eu tô demais assim, apostando em vídeos e principalmente audiência do YouTube, até por conta da quanto que a PMax ela entrega dentro do inventário do YouTube. Então a gente está usando muito assim CapCut, né? E o Captions ali para fazer aquelas ediçõezinhas. E tem uma que eu gosto bastante de usar, que ela dá muita informação dentro do YouTube e SEO do YouTube, que é a VidKey, né? Que é VIDIQ, né? O deve ser VidKey a pronúncia. Eu nunca achei ninguém falando ela. E ela traz muitas sugestões e validações de SEO. E, pô, ela é sensacional. Eu uso muito. Deixa eu pensar. Vitrines inteligentes, a gente tem diversas soluções aí no mercado. Eu acho que isso, pô, faz muito sentido. Ferramentas de recuperação de carrinho, mas aí eu já plugaria meio que um CRM junto para entender, né? Porque às vezes o abandono de carrinho está numa esteira de produto, não porque o produto não é legal, né? Então a gente está colocando isso muito ainda na caixinha do CRM, né? Que é a interação. Uhum. E eu acho que é indiscutível você ter ali uma automação de atendimento, cara. Eu acho que sempre foi o pecado do e-commerce, continua sendo você ter um agente virtual ali que vai potencializar suas informações e você não fazer um ser humano ficar perdendo tempo com informação que você já publicou para o usuário como rastreio. E de repente ele não abriu a caixa Uhum. de e-mail, ele não olhou. Trazer um pouco disso, né? Que tem essa integração ali com a plataforma. Deixa eu ver alguma mais aqui que eu penso aqui que eu uso. Eu acho que são essas. Eu ainda sou muito partidário de, cara, vamos validar a experiência do usuário. Tem uma aqui, ó, o Clarity. O Clarity é uma Uhum. ferramenta de gravação da Microsoft que já está usando IA há um bom tempo. E você consegue trocar ideia com a IA e falar, olha, me traga as principais gravações que tiveram erro no fluxo de carrinho. Ele traz. Aí você vai descobrir o motivo. Pô, por que ela tá rompendo um carrinho? O que tá faltando? Era o CEP que tá escondido. Legal, entendi, vamos melhorar. Então, tem a interpretação um pouco de usabilidade, né? O pessoal gosta de falar CRO. Cara, é a usabilidade do Sim, site do cara. Simples assim. Né? sim. Então, eu vou combinando esses fatores aqui, mas tudo que eu tomo decisão, eu sempre impacto no poder da análise do resultado. Cara, cresci sessão, não cresceu venda. O que aconteceu? Eu aumentei dinheiro de investimento em mídia. Beleza. Efeito normal. Não, peraí. Investimento é igual, isso daqui. Meu produto campeão, eu tô com estoque. E aí,
Eu juro que não é jabá, mas são as empresas que a gente usa, tá? Eu Aham. sou parceiro da Ulish. E agora no Fórum E-Commerce Brasil, eles lançaram uma IA dentro da Ulish. Chama-se Liz. Liz, me gera uma lista dos produtos mais vendidos e uma curva de abastecimento de estoque e o risco que eu vou ter de ficar sem esse produto. Ela gera para você e, se você quiser, ela te manda diariamente. Resolveu o problema de produto. A gente Uhum. está usando. Está em beta, né? Algumas contas estão com isso habilitado, mas dá para dar uma chorada no suporte e pedir. Resolveu a vida. Pô, eu já sei como o cara está navegando, melhorei a experiência, não estou errando mais em mídia, eu não estou falhando em aquisição de produto. Por que eu não vou vender? Então eu errei a oferta. Uhum. Simples. Estou com a oferta errada. Vamos resolver a oferta. Já sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, isso que a gente está ditando aqui o nosso dia a dia, né? Mas mesmo com tanta inteligência, dashboards e afins, eu ainda gosto que os meus clientes vão lá, olhem o Analytics, preencham uma planilha de acompanhamento, para ele sentir o que está acontecendo com a loja. Você não quer ficar Uhum. muito desconexo com a realidade. E ele não está vendo. Nossa, o e-mail não entregou nada esse mês. Deixa eu ver. Ah, eu mandei 2 campanhas, eu não caprichei nessa campanha. É isso. Uhum. Ele não iria Sim. ver porque o Dash está lá, não sei o que, e-mail, precisa melhorar. Melhorar o quê? Por quê? Quanto caiu? Deixa eu ver o acesso. Dá para você chegar e montar um dashboard nesse nível, mas se a pessoa não ir lá e mexer, ela não vivencia. Então eu Sim. gosto de reconectá-los. Eu chamo de reconectá-los, né, com a realidade. São Certo? aqueles 5, 10 minutos no dia, olhando o Google Analytics e trazendo para uma planilha que muda muitas vezes essa conscientização do que está acontecendo no e-commerce, né? Só o E fato dele aí, olhar já vai mudar. isso, exatamente. E assim, até você falou as duas últimas coisas para a gente guardar isso, que é bem isso que eu quero te perguntar agora, tá? Uma Certo. delas é sobre justamente a gente ter a parte de concierge dentro do e-commerce, vamos chamar assim, né? Acho que Sim. principalmente até devido à pandemia e agora com o IA, a gente teve aí uma migração dos usuários que muitas vezes precisam de ajuda e tudo mais, saindo do e-commerce e indo ali para aquele WhatsApp, né? Ou no botãozinho de Sim. WhatsApp no site, ou então no próprio Linktree do Instagram, enfim, e buscando informações. Alguns até por preguiça, outros por dúvida, e seja qual for o motivo. E aí vem um nome que todo mundo gosta de cunhar nomes da era conversacional dentro do e-commerce. Então aí vamos chamar de uma polêmica. Tem muita gente falando que o fluxo, como a gente conhece de entrar num site, fazer todo o fluxo, né? Tá ficando cada vez mais boring e o cliente já não quer mais passar por toda essa experiência, ou ele acha meio chato preencher tanta coisa, scrollar tanto para encontrar o que ele quer. E o fato é que o WhatsApp já consegue entregar, né, Thiago, fluxos de ponta a ponta, inclusive até o pagamento. E além disso, tendo um agente de IA, os vendedores digitais cresceram na pandemia, mas com o agente de IA 24/7 é aquilo que a gente estava falando. Se eu estou afim de comprar um brinco à meia-noite, eu quero que alguém me atenda para tirar dúvidas e que eu consiga comprar esse brinco à meia-noite. E não receba aquela mensagenzinha, né? Nosso horário de atendimento é das 8 às 18. Então, eu queria te ouvir também sobre isso, né? Essa era conversacional, essa migração de um fluxo, ainda que a gente foi muito disruptivo, mas já está ficando chato e a gente quer resolver tudo por uma conversa. Como que você vê essa migração e como que isso vai mudar o mercado, inclusive de plataformas? Sim. O brasileiro tem a mania de sempre achar a solução de um problema antigo, sem querer resolver o início. Então, assim, por que o usuário está achando boring, né? Ah, não está gostando? Porque está faltando informação. Você cria uma home lá gigantesca, o cara não consegue, a busca não funciona, o cadastro de produto não está certo. Você não responde as perguntas dele, obrigando o cara a ir lá falar. Beleza? Ah, o WhatsApp ali com IA vai resolver. Vai se você preencher, né? Que já está Uhum. faltando no site. Cara, duvido que você vai parar e vai sentar e vai escrever aquilo, mas todas as possibilidades de sequência de atendimento. Uma cliente veio, olha, instalei aqui, legal, testa aí. Falei, tá bom. Olá, oi, tudo bem? Eu sou fulana, sou seu agente virtual, bem padrãozinho. Tá. Então, eu não recebi meu pedido. Me informe o seu nome ou o número do seu pedido. Ela me fez me apresentar, já tinha falado meu nome. Beleza? Repetir. Tá, só um minuto. O seu pedido vai chegar amanhã. Aí eu virei para a cliente, eu falei, então, eu não fiz pedido. Não, é um teste. Eu falei, mas como que tá plugado esse teste? Eu falei, você alimentou errado? Que pedido? E ainda, detalhe, eu continuei aqui e falei para ele trocar uma das peças.
Ela falou que ia trocar. Ela me perguntou, mas que peça? Eu falei, mas você acabou de falar minha compra, como você não sabe que peça? Eu falei, então assim, não adianta eu falar que a ferramenta sozinha ela vai resolver se eu não tenho um bom piloto ali para poder comandar e direcionar. O problema ali é que eu tenho que prever muito mais possibilidade, que é muito mais complexo do que só apresentar o site e deixar a pessoa navegar. Eu tenho que imaginar, e se a pessoa escreveu o nome do meu produto errado? E se ela se confundiu? E se, cara, cenários que de repente não estão previstos. Mas a inteligência artificial vai aprendendo. Vai se você alimentar e der a base certa para ela, né? Então, o que eu já vi aqui acontecer, a consulta de rastreio não está funcionando. A pessoa não integrou o método de pagamento na plataforma, integrou só no RP e não integrou o RP no chat. Que é um milagre? Ou peraí, a mãe de nada, deixa eu adivinhar, vai ser o pedido? Cara, não tem. Então, eu acredito muito no poder, não sou contra. Só que eu acho que o problema só trocou de lugar. Tipo, vai resolver. Não, não vai. Vai ajudar mais. Se você. Só que lembra que lá, aquele mais fácil você nunca fez. Então, o pessoal não olha para o site como se fosse. A gente estava fazendo um teste aqui, não sei quem estava falando de um cliente, aí eu fui entrar para testar. Aí o meu outro cliente falou assim que tinha tentado uma vez comprar, não tinha conseguido. Aí coube na conversa, eu fui fazer o teste. Não tá funcionando. Eu falei, beleza, avisei o cara, você tá com problema no checkout. Aí o cara me fala assim, então, é que a gente colocou um CAPTCHA. Eu falei, não é o CAPTCHA que tá dando pau. É a forma de pagamento. Não, é o CAPTCHA, certeza, porque a gente colocou. Eu falei, beleza, o CAPTCHA nem entrou. Eu falei, teu problema é no processamento de pagamento. Aí tá, fui lá, tentei comprar, fiz, forcei uns testes. Eu falei, amigão, seguinte, o teu método de pagamento não está processando o cartão e ele não está cruzando a informação do Pix. Está fora do ar. Joga o pagamento alternativo. Eu não tenho mais pagamento alternativo. Eu tirei do site. Eu falei, como você tirou do site? É um cara que recebe, 1.000 pedidos dia. Eu falei, como você me tira do site? E detalhe, de manhã ele tinha reclamado das vendas. Eu falei, agora você já tem a resposta, né? Eu falei, esse problema teu tá desde ontem, porque você percebeu queda de venda de ontem e ninguém foi lá, teve a paixão de pegar e testar um fluxo inteiro dentro do site. O que adianta eu colocar uma ferramenta inteligente de atendimento se eu não estou olhando para trás? Sim. Entendeu? Então, assim, cara, ainda tenho que validar. Dá para o robô ficar testando? Temos limites ainda, né? Mas, assim, talvez dê. Mas ainda depende do ser humano ir lá e dar a limitação, criar. Eu assisti uma palestra do Felipe, da Insider, do CTO. É sensacional. Um cara, assim, que todo mundo deveria acompanhar. Ele falou, cara, é a teoria da documentação. Se você tiver documentado, você vai montar a melhor IA do mundo. Se você não tem nada documentado, não existe IA. Então, por que a gente consegue automatizar tudo dentro da Insider? Porque a gente tem tudo 100% documentado com todas as possibilidades. Então, a resposta é essa. Vai funcionar? Vai, se você documentou. Você documentou? Você arrumou antes? Não. Então, esquece. Você tá terceirizando a responsabilidade de culpa. E não procurando uma solução para melhorar seu atendimento. Você só quer se livrar da encheção de saco do usuário ficar perguntando a mesma coisa. É verdade. Eu falei, então, como que você vai melhorar a venda? Então, eu não acho... Acredito que a jornada ela foi complementar. Eu não acho que ela mudou ainda. Ela vai mudar? Provável. Mas ainda a gente está devendo a capacidade disso poder acontecer. Esse é o meu pensamento. Tá? E até complementando o teu pensamento, Thiago, algumas empresas também que a gente implementou, a gente normalmente costuma implementar a parte da vendedora digital ou desse concierge, o nome que a empresa quiser dar, a parte humano primeiro e horário comercial. É isso que temos. Porque justamente a gente consegue inicialmente ter essa base que você falou de conhecimento. O que meu cliente está perguntando mais? Quais são as principais dores, dúvidas? E aí a gente consegue já começar a criar essa base inicial. E essa vendedora, que antes a gente não tinha esse contato direto com o cliente, passa a ser o meu contato direto com o cliente, porque não é uma loja física. Exato. Então a gente ficava sempre no achismo. Agora eu tenho uma vendedora, seja para fazer uma pesquisa, para criar um grupo de clientes fiéis. E é muito rico isso. Depois de 6 meses, 1 ano, a gente consegue ter uma base de inteligência absurda ele jogou fora do nosso cliente. Ele jogou fora no físico todos esses anos. Exatamente. Então, no digital a gente tem feito muito isso, até corroborando aquilo que tu falou, para ajudar alguém aqui que está pensando, já compra uma ferramenta, a minha dica sempre é, não.
contrate uma pessoa, um vendedor sangue nos olhos, que você consiga cobrar a meta, mas que consiga também te trazer essa informação. O cliente está pedindo isso. O cliente disse que o produto que chegou quebrado chegou porque foi no envelope. Se fosse numa caixa, não quebraria. Então, são coisas tão mínimas, mas que só um vendedor digital, uma pessoa que seja um saque, consegue te dizer, olha, esse produto aqui não dá para ir assim não, gente, porque senão eu vou quebrar todos. Vou te dar um pequeno spoiler. A gente juntou toda a base de consultoria e está validando todos os cenários. Se ele pegasse todos os atendimentos e falasse, olha, me traga todas as dificuldades mapeadas por você, em todos os atendimentos e me elenca. Ele tem isso, ele vai fazer. Tem isso, exatamente. E começando no humano, né, Thiago? Começando no humano, Franciele atendendo o Thiago, é isso. E aí a gente consegue ter um histórico e usar a IA justamente para já me fazer esse resumo de 1 ano, 2, 3 de atendimento. Não, sim, perfeito. E aí o próximo ponto que você trouxe, que eu disse para a gente deixar guardadinho aí, para fechar os nossos 4 pilares, é a parte de gestão, né, que você falou ali da Ulist. A gente sabe quanto é árduo aí o dia a dia de um gestor de e-commerce, de um analista, que tem que ficar sempre olhando aí indicadores, né, Thiago? E sabendo que botão ele aperta, que botão ele afrouxa, o que ele deve fazer, porque tem que olhar vários pontos o dia todo. O que você tem visto de ferramenta, até para trazer aqui para a gente, você já deu a spoiler da Ulist, acabou falando também da história de mesmo assim, eu gosto que vá no GA, preencha a planilha, porque isso traz proximidade com as informações, mas além disso, na parte de gestão, o que você gostaria de trazer para o pessoal, para implantar no dia a dia, para não deixar de olhar, e que ferramentas já conseguiria também implementar? Olha, gestão aqui, até mencionei que eu ainda sou muito partidário de se abrir o bom GA, ir lá, mexer na planilha, colocar, analisar e fazer tudo certinho, né? Eu acho que isso daí é sensacional, né? Eu acho que sim, seria perfeito, tá? Mas assim, o que a gente está usando bastante? Essa documentação. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade muitas vezes quando o cara está trabalhando com o Mercado Livre, né? E ele tem um canal ali agregado, né, ao negócio dele, mais um canal, né, que seria o Mercado Livre. Compreender bem as vendas, entender, olhar, né? O próprio relatório do Mercado Livre não é muito bom, é isso. Então a gente joga para fora, trata essa informação e fala, legal, vamos montar como se fosse um GA aqui para a gente. Qual foi o produto mais acessado, qual foi o produto mais vendido, qual foi o produto com maior taxa de conversão, quais são as notas médias de cada produto aqui para eu ver se de repente eu estou pecando no meu cadastro, se está faltando eu complementar, está faltando um clipe, está faltando alguma coisinha. Então a gente está usando muito assim o que cada IA em sua parte consegue nos trazer para poder abordar. Temos algumas ferramentas de Dash? Tem para questão visual, mas muito nisso, assim, compilar. Então, estou usando bastante o Genspark para potencializar essas planilhas, né, e essas informações. A gente está usando, eu não vou lembrar o nome, não era Lovable, não vou lembrar e está fechado aqui na minha tela. Sinto muito. Depois posso comentar aqui para vocês. Mas justamente para assim, eu tenho um repositório grande aqui de informação, vamos começar a analisar isso daqui. O que aconteceu? Qual é o efeito padrão? O que eu posso perceber nas semanas de menor venda? O que você identifica baseado nesses dados? Ele vai te trazer alguma coisa, né? A gente fez uma brincadeira uma vez de pegar toda a parte de monetização, né, que tem lá o relatório de produtos e visitas. Eu falo, me descubra aqui produtos que estão com muito potencial de venda e não estão convertendo. Cara, geralmente o cara olha uma tela, 2 telas, ele não vai até a tela 100, né? A gente exportou, ele avaliou e falou, aqui. Você percebe alguma similaridade entre eles? Provavelmente esse produto recebeu mais acesso porque o outro, ele parou de vender. Aí ele não entrou como uma esteira de produto. E aí isso complica a vida do cara. Então, a gente está usando muito nesse sentido. Usando demais, assim, o que o Google vem trazendo. Então, olho muito tendência de pesquisa, tendência de comportamento pelo Trends, pelo SEMrush, pelo Keyword Planner. Olho muito assim, o cara vai, eu não estou vendendo. Peraí, que produto você vende? Esse? Deixa eu olhar esse segmento, deixa eu jogar o termo-chave e ver qual a curva de tendência de consumo desse produto. Quantas pesquisas tem na internet? Cara, a gente tá no mês de menor pesquisa. Não tem como vender mais. Então, normal acontecer, a gente já preparou, a meta foi desenhada, né? Com esse desvio aqui, vamos trabalhar aqui. Deixa eu pensar.
que a gente usa aqui na rotina. Aí, como parte da rotina, as demais ferramentas que eu te coloquei, né? A Uniara da vida, ou o próprio Genspark, o Perplexity, para poder trabalhar a estrutura de SEO. A gente sempre tenta ficar fazendo revisão. Tem um pluginzinho que chama SEO Quake, que a gente instala no Chrome, que ele dá esse relatório. Então, poxa, todo mês vamos fazer uma revisão aqui das principais páginas de acesso e ver se elas estão com SEO impecável, respeitando a quantidade de texto, termo-chave, densidade, tananã, tananã, pô, vai lá e faz. Eu acho que gestão está muito ligado a um objetivo ser validado, né? Que é parte do que você tem que fazer para ver se o seu planejamento está acontecendo. Então, eu sempre coloco isso. Ah, deixa eu ver se de repente na minha navegação o mapa de calor está tudo certo. Poxa, a taxa de conversão esse mês deu uma caída. Vamos ver se é um problema no site. Vamos ver se é na vitrine. Vamos ver se é no preço. Vamos ver algumas coisas. O próprio Merchant Center está trazendo pesquisa de mercado e falando como que o teu preço está perante os concorrentes. Um monte de gente não olha isso, né? A gente tem agora o selo do Top Quality Store, que ele vai falar também, ele vai avaliar a tua reputação para ser exibido no shopping perante as suas condições. Imagem de alta resolução, mais de 5 fotos por produto, tempos de entrega e custo de entrega. Então, eu acho que é tanto excesso de informação que, de repente, o usuário aqui, né, alguém que está assistindo a gente está esperando eu falar a IA mágica, que meio que vai fazer tudo isso. E, cara, infelizmente não tem. É tipo que... Eu até usei essa frase aqui no vídeo que eu acabei de programar ele, né? Eu falo assim, eu falei de plataforma de e-commerce. Falei, cara, hoje não tem uma ideal. Falar assim, qual é a perfeita? Não, não tem, desculpa, não tem. Isso é fato. Você até mencionou, eu vou fechar esse assunto com isso. Mas eu tô a fim de ter o quê? Dor de cabeça ou dor de estômago? Puta, dor de cabeça eu tolero. Beleza, então eu escolho essa que é a dor de cabeça. Já conheço o remédio, eu tomo, fico bem. Essa dor de estômago aqui, eu não aguento ter dor de estômago, não. Não tô a fim. Então, queira ou não, pelo tamanho da rotina que é o e-commerce, é meio que isso que a gente vai fazer. O que eu vou olhar agora para poder resolver? O que vai acontecer com as plataformas que já deveria ter acontecido? Desculpa, elas pararam num tempo, faz tempo. Né? Agora que estão usando aí, a gente cria a descrição. Pô, não estou falando mal da loja integrada, mas ela colocou um recurso. São 600 mil lojas cadastradas, algo em torno de 40 a 80 mil lojas ativas. E cada hora falar no número. Cara, são 80 mil pessoas que estão colocando a mesma descrição de produto. Vai dar merda, desculpa. O Google vai olhar e vai falar, cara, esse conteúdo é mais do que duplicado. Né? Então, assim, sim, cara, o que tá faltando ali? Já começa, relatório. A maioria não tem relatório. Não tem relatório. Não tem, cara. Você vai lá, não tem um dashboard de relatório. Não. É muito ruim de você ver, né? E ela tem um monte de informação que você poderia usar ali, né? Questão de atendimento integrado, consumo de estoque. Cara, até vamos falar aqui, eu falei de método de pagamento. Os caras cobram um percentual a mais para você usar uma solução menor de pagamento. Sem contar que a maioria das plataformas obrigam os métodos de pagamento a pagar um rebate já de nativo. Aí você fala, caramba, cara, como que eu vou performar bem se o pagamento que você me obriga a usar, ele não processa direito? E aí eu faço o quê? Né? O cara tá, às vezes a plataforma cobrando 2% do cara ali de comissão, né, de venda, ganha mais do que o próprio dono, que o cara não tá conseguindo ter 2% de lucro na última linha. Na última linha, é verdade. Eu acho que tá faltando um pouco dessa revolução. O problema é que quando nasce um cara bom, a carga do crescimento faz ele ficar ruim. Porque ele já começa a falhar no atendimento, ele começa a falhar no suporte, ele começa a falhar nas atualizações, porque ele tem que garantir uma estrutura grande no ar. Sempre foi esse o mal. Qual a plataforma tá boa hoje? Aí qual que vai ficar ruim? Né? Agência, a gente fala a mesma coisa. Enquanto o cara tá com uma carteira de clientes que ele controla, o cara dá um puta do atendimento. O cara cresceu, estourou, ficou horrível. Aí o cara vai lá e troca de agência. E vai. Então sempre nessa situação. Eu acho que questão de gestão, a gente ainda não tem a solução, a gente está mal amparado, mas o que eu vejo, poxa, o RP, cara, o Elish colocou a Liz lá, ela vai ajudar, né? O cara não conseguia chegar. Tem muito relatório, só que são relatórios desconexos. Você precisa manjar muito para poder criar um relatório legal. Desde que eu fui do meio corporativo, eu sempre fui bitolado por análise de dados, BI, né? Ainda sou da época que a galera falava BI, né? O Data BI, e aí vai. Eu sempre tive na minha equipe uma pessoa que era responsável por relatórios. Sempre.
Ah, Thiago, não tem no job description, não tem aqui, na sua área não tem. Eu falei, eu quero. Ah, não, não sei o que, cara, eu quero, porque vale ouro, eu vou saber, eu sei o que está acontecendo. Eu cuidei de um comparador de preço num grande portal, né? Não posso dizer, mas acho que já dá para entender. E aí eu tinha uma categoria lá que ela nunca tinha anunciante. Aí eu descobri o porquê. Como que eu descobri? Eu vi o CPC médio, que era alto, eu imputei markup médio por setor, e eu descobri que quanto eu cobrava, o peso era muito alto, não era vantajoso, o cara não anunciava, ele tirava o catálogo, porque aquilo não dava ROI para ele. Aí eu fiz uma renegociação, baixei o CPC e começou a aparecer lojista sozinho. Que o cara, isso aqui vale a pena. Ah, legal. Galera, é o seguinte, pega todo mundo que vende isso daqui, que é desse setor, entre em contato e fala que agora a conta vai fechar. E de praxe. Se o cara ativar agora, se ele topar, a gente dá um mês de cortesia. Pronto, encheu uma categoria, ela virou representativa, virou top 10. Aí se eu faço análise seca, essa categoria não presta. Mas eu era o Sim, motivo. é. A Eu história era da o curva motivo. ABC, né? A história, faz a curva ABC, tá? Mas às vezes o teu E o produto ser contexto. justamente por tua culpa que ele ia ser, né? Sim. A gente Poderia ser fez um, um. A É, gente fez uma análise dentro do Mercado Livre de um cara que vendia pra caramba, e ele falava assim: não, esse daqui é meu produto campeão, cara. Eu puxo 100 mil de mercadoria, eu vendo a 100 mil em um mês. Legal. Mas eu acabei de entrar aqui e você não tem um produto. Há quanto tempo ele acabou? Não, acabou ontem. Eu falei, eu acho que não. Não, tá louco? Eu falei, abre o relatório. O cara vendia 100 mil em 12 dias. E ele passava mais 18 dias sem vender nada. sem produto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar a reposição, vai aumentar, vai escalar. Você não vai vender, tipo, 100 mil em 12, você vai vender mais, sei lá, 150 mil, 140 mil depois. Eu acredito que você vai vender mais de 300 mil. Porque conforme você não sair do ar, não vai para outro cara, você vai continuar crescendo. Sabe quanto o cara chegou a vender nesse produto quando ele aceitou a reposição? Mais de 500 mil. Nossa. O cara, nossa, caramba, que da hora, eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, não, você perdeu dinheiro pra caramba lá atrás. Você deixou Uhum. de faturar um caminhão de dinheiro, cara. Talvez 500 hoje desse jeito, estaria em 1 milhão. Não, como assim? Aí eu sempre defendi, o pior dinheiro que você perde é aquele que você não tem a capacidade de enxergar que perdeu. Uhum. Porque o cara tá deixando alguém crescer no lugar dele. Então eu só Exatamente. faço essa ressalva. Pô, tudo isso vai te ajudar, mas cria o poder de transformar um dado em informação. Isso é treino. Não tem outro jeito, é treino, olhar analítico. Né? De repente, pede para a IA te ensinar a ter um olhar analítico. Cara, o que eu posso analisar aqui? O que é interessante? Aí eu vejo palestra, e aí a maioria chama. A LTV, CAC, não sei o que, não. O cara fala um monte de sopa de letrinha, a galera que está sentada lá, tá olhando assim para a cara dele, a maioria não entende. Ela não assimilou. Então, para você manter um cliente ativo, reter, ganhar dinheiro, você diminuir o quanto você paga por cada cliente que está entrando no marketing, nivela todo mundo, depois você sobe. Então, ó, isso daqui que eu falei é LTV, tá? Vamos lá, pessoal. Então, no LTV, aí você cria conexão. Quem que tá errado? Não é o cara que tá sentado que não entendeu. O cara tá lá jogando. Ele fala, ó, ô, Iá, gera um roteiro aqui para eu falar numa palestra bonito. Ela vai gerar um monte de letra, um monte de coisa bonita. Mas o cara, então, ó, esse público que eu vou falar pode ter pessoas que não entendem. Então, eu tenho um dado. O dado tá lá para todo mundo. Agora, o poder de transformar ele numa informação valiosa e que funcione, para mim é o segredo. E eu acho que até para a gente até fechar, principalmente essa última parte, é muito sobre como saber perguntar, né, Thiago? Então, já era assim antes, agora a gente tem uma ferramenta na mão que pode nos ajudar. Então, se eu não sei, como você falou, se eu não sei como perguntar, como que eu olho esse dado? Como que eu olho, até faço 5 porquês desse dado, né? E vou descendo Sim, até o último nível possível para ele me dar a resposta. Então, a gente pode usar a IA justamente para isso. Além de tudo que a gente falou aqui, é assim, como eu sei, como que eu faço a pergunta certa, como que eu faço boas perguntas para a IA me ajudar. Acho que dentro disso, de tudo que você falou aqui, a gente pode fechar dessa forma. Para eu te fazer uma última pergunta agora, porque, claro. como eu falei, a gente precisaria de 2 horas, mas a gente não tem, teu tempo é bem Imagina. precioso. Uma última pergunta, assim, de todos os projetos, clientes, tudo que você vem acompanhando do mercado, Thiago, de fato, as pessoas estão inserindo a IA no dia a dia, estão aplicando, ou você vê que ainda é muito superficial? Todo mundo está falando, encarando como tendência, mas na prática
as pessoas não estão aplicando muito. E se estão, qual é a tua visão sobre a etapa mais aderente? Elas estão usando mais o atendimento. Elas estão usando mais ainda só em descrição de produto, sabe? Queria te ouvir, assim, de uma forma bem macro de tudo que você vem trabalhando aí nos teus clientes e projetos. Você meio que respondeu, ainda estão usando para descrição de produto. Vai lá no chat e pergunta, a maioria, tá? Boa parte já está começando a olhar atendimento, porque é uma dor muito, muito, muito forte, antiga, e eu sou super a favor, só a questão de você poder alimentar, mas ainda acho que está sendo menosprezado. A questão de ter que pagar, sabe, eu acho que isso aqui sempre foi o objetivo brasileiro, né? A gente vê aqui caras, amigos até, né, que a gente troca figurinhas de mercado, donos de e-commerce, nossa, criaram um puto de um fluxo automatizado que faz isso, faz aquilo, que vai, valida. Nossa, assim, você olha e fala, uau, né? Aí o cara guarda para ele. Porque, pô, varejista sempre tem concorrente, né? O cara não vai ficar colocando isso daí a 7 ventos. A não ser que o cara aí virou um vendedor de curso e o curso dá mais dinheiro do que a loja dele. Aí o cara fala que ele usa isso com o objetivo de ir lá, né? Desculpa, deu uma alfinetada gigante aqui em vários, mas é a realidade. Porque assim, se o negócio funciona para valer, o cara vai escalar o negócio dele. Claro. A gente vê isso, poxa, ninguém é tonto, né? A gente percebe isso daí. Né? Tem um amigo aqui que ele conseguiu sistematizar toda a parte fiscal dele. Toda, cara, toda. E tem alta complexidade, porque o cara trabalha com importação, ele tem nota de correção, tem diferencial de alíquota. Pô, e o cara conseguiu deixar um negocinho redondo que é tipo, você aperta um botão, o financeiro vai lá, termina e tá tudo certo no sistema. Cara, genial. O cara conseguiu usar com que a IA fosse alimentada para poder fazer isso para ele. Mas eu ainda acho pouco. Eu mesmo, né, fazendo, olhando tudo isso, com tudo que eu trabalho, eu gostaria de ter um pouco mais, né, porque ainda tenho a dependência de usar múltiplas. Eu não consigo centralizar, né? Então, vamos pensar assim, cara, eu quero pensar no roteiro do YouTube. Eu vou lá, entro no Trends, vejo os termos mais pesquisados, vou lá, vejo demanda de palavra, vejo o que a galera está fazendo, abro o site, pesquiso o que a galera está falando, né? Vou, penso no roteiro, aí vou no LLM e falo, ó, melhora esse roteiro aqui. Roteiro no modo de dizer, né? Eu não gosto de roteiro para gravar conteúdo que eu conheço, mas assim, pelo menos as principais ideias. Aí eu vou em outra, falo para ele criar a descrição baseada nisso, entendendo as regras de SEO. Aí eu vou em outro para criar capa. Aí eu vou em outro para fazer edição. Aí eu vou em outro para publicar. E eu ainda uso mais um para validar se eu fiz certo. Eu acho que essa jornada aqui, ela impede um pouco do cara usar tanto, da pessoa, do lojista, usar tanto, tá? Então ele fica onde? Abri aqui o chat, parananana. E ele confia. Faz isso aqui para mim. Pronto, confia. XML, a gente tem dificuldade das IAs lerem. Mas eu posso entrar e copiar a página e falar para ele ler. Funciona? Ou, de repente, copiar e gerar um PDF. Lê as informações aqui. Uma coisa que a gente fez. Estava de saco cheio de tentar fazer. Falei, seguinte. Pega isso daqui e me transforma numa planilha. Ele transformou em CSV. Aí eu não consegui exportar o CSV. Aí, às vezes, eu tenho umas discussões aqui cabeças, né? Com a IA. Aí eu falei, cara, eu vou te xingar, cara. Você não tá entendendo, o arquivo não tá baixando. Para de ficar gerando essa droga de URL que ela não funciona. Sinto muito. Não sei como te ajudar. Falei, escreve. Aí ele escreveu. Aí que ele escreveu, eu joguei em dados e tabulei. Pronto, montei a planilha. Falei, beleza, agora já sei como que eu vou comandar da próxima vez. Cria a tabulação e me gera o texto. Tanana. Então tem um pouco. A gente está aprendendo, né, a fazer isso daí. Eu não sei se é da sua época, né? Mas vamos lá. Como que a gente fazia site antigamente? Para no front page, cara. Não existe. Não tem mais. Acabou. Entendeu? Hoje, vou programar HTML. Não precisa, ainda nem manda ele gerar, a partir até de uma imagem de um rascunho. A gente está aprendendo esse processo, a gente está se digitalizando. Do jeito que a gente saiu da transição do analógico para o digital, eu vivenciei isso, que foi uma questão de se acostumar, né? Quero ouvir música. Pega o LP e coloca no toca-disco. Eu não peguei 78 rotações, eu peguei já um novinho. Né? Mas aí eu vivi a transição do CD, fita cassete ficar mais fácil, o CD que era digital, o som melhor, e aí a entrada do MP3, que tinha que baixar os players, né, o Winamp, por exemplo, e eu podia ouvir a música que eu queria. Nossa, sem ter que comprar. Momento nostalgia total agora, Thiago. Sim, personalizava ainda a carinha do Winamp, né? Tinha vários ali. Hoje, eu não preciso nem procurar. Eu tenho no meu celular um acervo que eu
posso ouvir offline e online, que ele percebe meu gosto, ele monta meu daily, e eu vou lá e escuto, eu posso compartilhar, eu conecto quantas caixas eu quiser, eu posso deixar o meu celular e o teu, e você vai, agora eu quero comandar, você dá play, já sai tua música, assim, tá tudo bem. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que conhecer. Então, minha dica final nesse sentido, seja um excelente estudante. Nossa, perfeito. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Com certeza algo novo, que eu nunca vi na minha vida. Então, aprenda a estudar. Aprenda a ouvir, digerir e colocar em prática. Teoria é muito boa, a prática leva à perfeição. Testa. Eu estou testando muito do que eu estou te falando aqui. Talvez uma ou outra IA aqui eu estou em teste ainda. Mas eu comentei o que eu testei, o que eu tive. Não estou falando, eu nunca cheguei e falei, cara, eu sou especialista em IA. Não sou, não estou programando. Quem eu estou vendo que é especialista? Físicos. Todo cara que fez física, eu vejo o cara debrulhando isso daqui, por causa da lógica do pensamento. Até melhor do que programador. Inclusive o cara da Insider que eu falei, ele é físico também. Tá? Conheço outros. Então, assim, olha que interessante. Por quê? O que o cara tá entendendo? Qual é a fórmula disso daqui? Né? Seja um bom estudante. Eu estudo todo dia, cara. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Né? Qual vai ser o impacto efetivo do Facebook cobrar 12%? A gente fez a conta. Eu vou fazer a conta aqui rapidinho, certo? Se eu tinha 100 reais e eu gastava 10, eu tenho um ROI de 10 ou 10% de participação de marketing, certo? Esses 10 virou 12. Então, ele virou 12% de marketing. Então, os 12% de marketing, ele vai ser... Qual vai ser o peso desse custo perante o quanto eu tenho que deixar de marketing dentro da minha loja? Porque não vai ser mais 12%. Você não tá, os 2% não está virando mais 2% em mídia. Ele virou despesa. E a gente foi fazendo essa conta. A gente viu impactos de 5%, 6%, 7%, dependendo do valor. Aonde a gente está jogando? Como imposto. A linha mais fácil. Não é um custo operacional. Não é a verba de marketing. É como se eu estivesse pagando uma agência. A agência eu jogo no operacional. Mas isso não é imposto? Imposto vai no imposto. Então eu tenho que crescer 2% pelo valor que eu investi em mídia. Então, se eu invisto R$1.000, eu vou pegar 2% de R$1.000 e vou acrescentar no valor de imposto. Estou praticamente criando mais uma linha na precificação, marketing, imposto de marketing, para deduzir. E aí eu vou descobrir o quanto de verdade eu vou gastar e o quanto que eu vou ter aqui de retorno disso. Vai ter que aumentar a ROI? Isso é fácil. Mas qual é o impacto? O cara entendeu isso? Eu estou pegando 2%. É fácil do cara entender. Pega 2% do teu lucro e paga o Facebook agora. Os 2% que você pagar para a plataforma, agora finge que é 4%. Quase isso. Né? Mas aí o quanto o Facebook representa dentro do seu universo. Aí que fica complexo. O Facebook participa de 40% da minha mídia. Então, é 2% de 40% perante a 100. Né? Como se fosse menos de 1%, 0,8% mais ou menos. Beleza, então peraí. Aí já ele começa a derrapar na conta. Né? Já buga. Então, exatamente. Então, acrescentando ao seja um bom estudante, ame matemática. Porque todas as nossas decisões aqui de compra e venda tá ligado à economia, economia é matemática, então você tem que gostar de matemática para poder gerenciar bem o negócio. Não tem como fugir. Porque você só vai fazer conta. Então, eu pego muito no pé nesse sentido, cara. Entender fórmula, juros compostos. Cara, aquela beabá de financeiro, que isso vai ajudar ele a entender os reais impactos. Agora, se eu começo a fazer um trabalho para ele, pensando em melhorar a margem dele, eu não tenho mais como mexer, em imposto. Se eu chutar muito forte meu custo operacional, eu entrego um serviço ruim. Marketing está aumentando o valor, plataforma não tem para onde fugir, embalagem não dá, pagamento é difícil, senão o cara não paga, entrega, taranã. Qual o único cara que eu vou poder mexer? Custo de aquisição de produto. Mas como eu faço isso? Então, tem várias formas. Aí você vai trabalhar como um bom comprador. Se eu comprar mais, aí depende do fluxo de caixa. Se eu desenvolver um trabalho de repente, desenvolvimento direto do produto, aí são outras coisas. Aí o cara vai ter que estudar, porque ele nunca fez isso. Só como desconhecido assusta, não, isso daí não funciona. Cara, a gente pega uma torneira, custo médio, valor médio de venda de R$900.
cara vai pagar aqui Brasil, o markup é baixo, ele vai ser 1,8, 1,6, ele vai pagar uns 400, 500, 600, 700, até 650 reais. Ah, beleza, vamos comprar mais. Ah, que eu vou melhorar isso daí para 500, 450 reais. Vamos desenvolver um produto? Vamos. Brasil, cara, talvez eu fique com 400, já tem um markup mais de 2. Aí se eu for desenvolver China, então, sei lá, eu acho que consigo trazer a 150 reais. Ah, então eu vou baixar o preço, aí eu vendo mais. Cara, o que você aprendeu nessa conta de varejo? Entendeu? Ele quer o quê? Ah, é giro? Não, cara, tem outras questões. Desenvolve um produto melhor, agrega valor, cria tua marca, faz não sei o quê. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade ainda como varejista, né? A gente está vivenciando muito o negócio online. Ele não está vivenciando o que é O varejista. varejo. Exato, varejo, raiz. Né? Aquelas aulas assim, como o Mapping ganhou o mercado, como o Mesbla, Arapuã, Casas Bahia fazia lá atrás, entendeu? Porque assim, era o que o cara fazia, porque, pô, a inflação que tinha, o cara não pode ficar dando desconto, ele dava serviços, um ambiente, condições de pagamento mais facilitado, ele vendia sonhos. Hoje a galera tá vendendo só commodity por commodity todo mundo vai sangrar. E é o que acontece. Né? A disputa vai ser sempre a mesma, né? Eu dei um devaneio aqui na ideia, mas está relacionado aqui ao estudar. Não, e fechando aqui, então, né, Thiago, a gente poderia fazer um outro para falar de outras coisas que ficaram de fora, mas eu acho que é muito importante essa tua última frase de ser sempre um estudante, porque o e-commerce já é um mercado que muda o tempo todo. A IA veio para transformar todas as formas de fazer negócio. Então, a gente precisa, de fato, sempre estar estudando, sempre buscando coisas novas. E a única dica que eu dou para quem está nos assistindo é que vocês têm que assistir muitas outras vezes, porque o Thiago deu muitas dicas, falou várias ferramentas, deu dicas, inclusive, de varejo, do dia a dia. Então, a dica que eu dou para finalizar aqui para o pessoal é assistam mais vezes e anotem, né? Ou com bloquinho de notas, ou papel e caneta mesmo, porque a gente precisa estar apto tanto, como você falou, no digital, mas não se bitolar no digital e não esquecer que o digital é varejo, e o varejo é que corre nas nossas veias para fazer o resultado na última linha e estar lá. Thiago, quero te agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema. Com certeza teremos mais encontros para falar desse tema, porque ficou muita coisa de fora. Já também te parabenizar pela tua trajetória e por tudo que tu dividiu aqui com a gente. E eu quero que tu deixe aqui para nós como que as pessoas aqui podem te encontrar, acompanhar o teu conteúdo, que é super valioso, para que você já tenha aí mais adeptos ao seu conteúdo, porque a nossa comunidade toda já te segue. Então, quem te acompanhar de novo aqui vai saber onde te encontrar. Show. Ó, já deixei até aqui, eu já faço mais fácil. @Thiago Sarraf. Vocês vão me achar em qualquer rede, tá? No Insta. Perfeito. Essa só, acho que o TikTok a gente tá fraco ainda, mas tem um underline no final, porque algum filho da mãe pegou meu nome antes. Não, na verdade, não foi, lembrei. A gente travou o nosso usuário. A conta é minha, mas não consigo recuperar. Briga antiga, lembrei agora. Bem antiga. E eu assim, um que eu coloco muita energia e eu curto muito, são 8 anos já fazendo, é o YouTube. A gente está com uma meta aqui de inscritos, eu quero ganhar a placa. Aliás, eu vou ganhar a placa. Eu ia falar, vai ganhar a placa. Vou ganhar a placa. Só quero um pouco mais rápido essa placa, né? Porque, cara, tem muito conteúdo lá. Não são vídeos curtos, não são vídeos superficiais, né? E a gente está para soltar em primeira mão aqui, então eu não vazei uma informação, mas eu te dou uma exclusiva aqui. A gente vai ter uma área de membros e vai ter conteúdo pago mesmo, valendo, coisas que é do dia a dia aqui da consultoria. A gente está terminando de formatar para colocar isso aqui no ar e eu estou postando demais nisso, vai ser bem legal, tá? Então, tem do YouTube, né? youtube.com/Thiago Sarraf, e lá no Insta, e, cara, a gente está sempre disseminando aí artigos, materiais, cara, sempre tem. Aqui depois eu coloco lá também para conferir, né, as entrevistas, quem me segue vai poder também achar por lá. É um link que eu faço junto ao canal de vocês, mas ele aparece na minha playlist. Né? Depois a gente pode até testar uma coisa, tem como fazer collab agora dentro do YouTube. A gente pode, pronto, vou usar você como beta tester, tá? Outra coisa que eu estou estudando, né? A gente consegue agora sincronizar canais e você consegue meio que colocar os dois ali para fazer,
tá? Perfeito. Depois a gente vê isso. Tiago, não estava combinado, mas eu queria te ver se é possível, quando o pessoal publicar aqui, você deixar para a gente 2 ou 3 links de onde você se atualiza. Como a gente falou de IA aqui, né, especificamente disso, assim, ó, o que eu não deixo de ler para me atualizar sobre esse tema? Claro que não deve ser 1, 2, 3, deve ser muitos. Mas se você puder depois passar aqui para a gente deixa lá na descrição do link, né? Fechou? Então, acho que isso é bem interessante, como você disse assim, gente, sejam eternos estudantes. Então, agora vamos seguir aí as páginas que o Tiago nos indicar. Sigam essas 3 aqui, quantas você quiser, mas acho que 3 é um número legal. A tristeza das minhas filhas é assim, nossa, papai, mas quando a gente é adulto, a gente fica estudando tanto ainda. Eu falo, filha, o mundo se atualiza, tem que estudar. Não acredito que você, com essa idade, você estuda. Você vai na escola, fala, filha, é um pouquinho diferente o estudo, mas o papai estuda tanto quanto você. É muito chato ser adulto. Eu não quero estudar a minha vida inteira. Filha, é uma escolha que você pode ter. Eu estou te mostrando que eu gosto de estudar. Vai ser porque você vai escolher o tema que você vai estudar. E ela fica falando, nossa, mas tem que estudar tanto. Que ela me pega de vez em quando vendo ou lendo material, eu vou, anoto e falo, mas eu deixo para vocês, tá? Ótimo. E, pessoal, obrigado, um abraço para todo mundo do Coencom, tenho um carinho enorme por vocês, sempre contem comigo. Obrigado, Fran, né? Obrigado, Sofia, também, que está de roxo aqui atrás no bastidor. E, pessoal, a oportunidade está aí para todo mundo. Quanto maior a tecnologia, maior a distância de quem segue certo. Ou seja, ainda dá para beber muita água limpa. Essa é a diferença. Só querer fazer. Perfeito. Muito obrigada novamente. E vocês que estão nos assistindo, se você gostou desse conteúdo, de praxe, deixe seu like, seu comentário, mas principalmente compartilhe para ajudar muito mais pessoas. Um abraço, ótimas vendas e até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.